Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Neste final de semana celebramos o 22º domingo do tempo comum. O evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 7, do 1 ao 8, 14 ao 15, 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presto, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna o homem impuro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, nós vemos que os fariseus, as pessoas se preocupavam com o exterior. Realmente é louvável, é bom e faz parte do nosso cotidiano. O banho, lavar as mãos, toda a higiene pessoal, sim, temos que fazer. Mas eles foram até Jesus não por causa de um preceito, mas por causa da maldade que estava no coração deles. Por isso Jesus diz para eles: o que os torna impuro? É aquilo que entra pela sua boca? Não. Você pode comer e beber de tudo, acomedidamente, nada exagerado. Tudo que é exagerado faz mal, mas o momento oportuno que Jesus usou aqui nessa passagem, Jesus fala realmente o que faz mal ao homem, é aquilo que sai da boca. Muitos, como os fariseus, como hoje a própria sociedade moderna, muitos gostam de pregar moral para os outros. A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade super moralista, mas ela é imoral. Ela prega, fala que isso não pode, isso não deve, isso não pode fazer, mas quem fala isso faz ao contrário. São verdadeiros paladinos da moral, mas são imorais. Jesus mostra claramente isso. O que dignifica, o que santifica o homem é o que está dentro dele, é aquilo que ele guarda dentro de si. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, oremos também para que nós não sejamos contaminados por esse espírito mundano, pagão, desmedido, de querermos ser moralistas. O que salva é o Evangelho, é a prática. Quantas pessoas estão por aí corrigindo as outras, muitas vezes até pelas próprias redes sociais, querendo se passar como boas, doutoras dos bons costumes, mas na verdade, quando se trata dos outros, o julgamento é outro, a sentença é outra. Para os outros, o rigor da lei. Para quem fala sobre moral, aí sim, é o perdão, é a graça, é a reconciliação. Caríssimos e amados irmãos e irmãs de Cristo, oremos para que nós não deixemos ser contaminados por esse Espírito, mas através da oração permanente, que nós possamos ser fiéis a Cristo, não ficarmos nos apegando a pequenas coisas, mas a essa grandiosa
palavra de Deus que nos edifica e nos santifica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto ar.